Bem, eu estava analisando atentamente a fala do deputado do PT e confirma o que eu sempre digo na tribuna da Câmara e não contestam. A maioria da esquerda é formada por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira. O PT é uma mentira. Veja, quando ele falou sobre o cartão corporativo, já saiu atacando Bolsonaro, dizendo que ele pagava lanches com o cartão corporativo. Prove isso! Prove isso! Está provado, não é por mim, é pelo Tribunal de Contas, deputado. Não prova por quê? Está aprovado pelo Tribunal de Contas, não é por mim, não. Tá. Só falácia. É isso que vocês da esquerda são acostumados a fazer. Na legislatura passada, era lotado de PT querendo falar. Você se tornou um deputado folclórico no Congresso que ninguém te respeita por tanta bobagem que você fala. Vocês não têm consistência, vocês não têm mais espaço. Basta ver o espaço que vocês têm hoje na Câmara Federal. Estão reduzidos a nada. Deputado, nós acabamos de ganhar uma eleição presidencial. Você vem falar que nós não temos nada? Se enxerga, deputado. Se enxerga. Olha o nível, se enxerga, não sabe discutir. Eu lhe ofendi? Não, o senhor não tem argumento. O senhor vem falar que o seu governo está trazendo benesses do quê? Sim, trouxe, aumentou. Reduzir os combustíveis, o gás de cozinha não é benesse? Não é bom para o país? Não é? Bibo, eu hei de concordar com o deputado aqui. De fato, é uma vergonha o Bolsonaro ter gastado tudo isso com lanche e não ter comprado nenhuma garrafa de Romane Conti, não ter ficado em nenhum hotel top luxury in the world, né? Ele devia ter feito isso. Ele ficou nos mesmos hotéis que o Lula ficou. Não, ficou. A embaixada. Ficou. Londres. Com o quarto alugado no hotel. Ele alugou o quarto, pagou e ficou na embaixada. Ele não pagou 37 mil reais numa diária. Pagou exatamente. E os bolsonaristas falaram que era 95, que é mentira. Eu não sabia. Ele alugou e não ficou. Ficou na embaixada porque quis. Eu já juro, não sabia. Não, então saiba. Foi exatamente isso. Onde é que foi exatamente o mesmo hotel. Procura nas contas abertas. Emílio, você está dizendo que o Bolsonaro pagou 37 mil reais? Pagou e não ficou. Não pagou. Pagou e não ficou. Foi no mesmo hotel. Por que ele ia pagar? Você acha que eles iam ficar, o hotel ia fazer um desconto pro Bolsonaro? Ele cobrou mesmo que cobrou do Lula. Ele ficou lá, ele ficou na embaixada. Ficou na embaixada com o quarto alugado lá. Mas qual é a lógica de alugar um quarto? Pergunte pra ele. Pergunte pra ele. Ele pagou. Isso, tem, provado. Provado que ele pagou. Então eu gostaria de mostrar, porque aí sim. Porque não tem. Tem. Ele ficou na embaixada. Ficou na embaixada com o quarto alugado. Pior, pagou e não usou. Ó, isso. Ei, nobre deputado, eu só tenho a lhe dizer o seguinte. O senhor é daqueles que acredita que o poste urina no cachorro. O senhor acredita nisso. O seu mundo é irreal. O senhor está num outro mundo, outra realidade. Estou num mundo bem diferente do seu. Pode falar, pode falar. Tem feito um trabalho resolveu aceitar o desafio. É um ministério complexo, que envolve exportação, que é um tema hipercomplexo, que envolve o agro, que é um tema complexo, né? Que muita gente fala, o presidente não gosta, o Lula não gosta do agro. Mentira. Como é mentira? Fake news. Ele atacou o agro publicamente. Ele chamou os organizadores da maior feira... Não, calma aí, agora eu vou falar. Calma aí, Scaff. Ele atacou... Isso aí pode pôr eu vi, vídeo, não é fake news. Que isso é ele disse... Ele disse num discurso que os organizadores do maior... Vocês estão trocando fralda do presidente. Não, agora eu vou falar. Vocês estão trocando fralda do presidente. Agora eu vou falar. Assim não dá. Você tá dizendo que é fake news, aí não dá, gente. A gente tem a imagem. Como é que é fake news? É montagem? Ele diz no discurso que os organizadores da maior feira de agro do Brasil são fascistas. Ele falou
Ele chamou. Não sou eu que estou dizendo, eu vi o vídeo. Então, sim, ele joga contra o agro. Felizmente. Sim, ele defende exageradamente o MST. Criticar os organizadores da AgriShow não significa ser contra o agro. Mas chamar de fascista, Emílio. Agora, você acha normal? Você acha normal os organizadores os organizadores de uma festa? Deixa eu falar que o que o deputado me pediu do hotel, né? Eu fui aqui, né, no portal Transparência. No dia 17 a 19 de setembro de 2022, tem a nota do hotel, né, do Marriott Grosvenor House, do governo Bolsonaro, uma nota no valor de R$55 mil para 4 quartos, né, para o presidente e para mais 3 pessoas da comitiva. Mas são R$55 mil para 4 quartos por um período de 2 dias. O que a gente está falando do gasto do quarto do Lula foram quase R$38 mil por dia. 6 mil por dia, né? Aqui são R$55 mil, 4 quartos, 3 dias. É o que está no site da Transparência, como o deputado me orientou a buscar. Ele alugou o quarto. Mas não foi o mesmo preço. Ele pagou R$37 mil. Não sei quantos dias ele ficou, não sei por quanto foi alugado e não sei quantos o Lula ficou. Entre 17 Agora, e 19. o que eu te digo é o seguinte, o hotel, no site, vocês acham razoável que o hotel fosse cobrar mais do Lula e menos do Bolsonaro? Não, mas é período. Tem período. Não, então por que ele não é que ele não pegou a suíte? Eles ficaram no mesmo hotel. Ficaram na mesma suíte. Desculpa, deputado, eu não tenho nada a ver com o Lula nem com o Bolsonaro, só uma questão de análise técnica. A questão do cartão corporativo, seja quem for, deve ser examinado pelo TCU. Obviamente que há necessidade de uma fundamentação. O que se diz aqui, se a diária é 1 ou 2 ou 3, pouco importa. O importante é a fundamentação. O que o Pavinato está dizendo, que eu acho que só para tentar entender esse meio dessa discussão que está polarizada, é a diária de que quarto? Um quarto presidencial? Um quarto de menor categoria? Uma suíte presidencial e 3 quartos single. Ou se o dia em que o Bolsonaro, o Lula, seja quem for, foi a esse hotel, existia reservas anteriores, eles não tinham, por exemplo, a reserva para o quarto desejado e deram um upgrade ou não deram. Então, essa é uma questão que precisa ser realmente avaliada com bastante cautela, bastante cuidado. O que chama atenção é uma diária, seja ela qual for, de R$37 mil, mas é necessário verificar qual é a fundamentação disso. Foi para o quarto, essa hospedagem se justifica em razão da ocupação do hotel, existiam outros, né? Então tudo isso para o cartão corporativo, eu falo, deputado, com relação a qualquer nível de poder, eu já tinha falado isso antes, é necessário que aquele usuário do cartão corporativo faça a fundamentação, e se isso vai ser aceito pelo Tribunal de Contas ou será objeto de questionamento do Ministério Público. Eu acho que essa que é a razão. Sabe o que eu gostaria de deixar claro aqui? Da verificação. Foi feito aqui uma vitimização quando eu falei no vice-presidente Geraldo Alckmin, e que eu gostaria de consertar, porque eu conheço pessoalmente. Aliás, eu pedi um encontro com ele certa vez e ele me encontrou numa padaria do lado da casa dele, e foi uma das maiores honras que eu tive até hoje, porque uma pessoa que foi eleito governador 3 vezes em São Paulo pelo voto direto, e eu inclusive trabalhei na Casa Civil, foi uma das maiores honras que eu tive, e ele me aconselhou muito. Só para deixar muito claro o seguinte, o que eu disse é que, como ninguém aceitou, ele assumiu. E vou complementar, Márcio. Quem foi governador de São Paulo pode ser ministro de qualquer pasta. Essa que é a grande verdade. Eu não estou criticando aqui, Emílio, o fato dele ser o ministro. O que eu critiquei é que ele poderia ser, eventualmente... o acúmulo. Agora, o vice-presidente que transita no parlamento. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, poderia muito bem apaziguar o parlamento, ter essa função, que é a função do vice-presidente americano, né? Agora, realmente, ele dá conta, eu não tenho dúvida nenhuma, mas o que eu disse é o seguinte, que ninguém aceitou. Agora, esse problema. Vou falar uma coisa, só vamos restabelecer uma coisa, gente. É uma ilação sua achar que ninguém aceitou ser ministro, porque as pessoas disputam o cargo de ministro. O que acontece, por isso que só um minutinho, eu ouvi você falar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que querem não são, vamos dizer, o presidente não considera adequadas. As que ele considera adequadas, como foi o caso do presidente da Fiesp aqui, Josué,
O Josué, por uma outra razão, que era o comando da Fiesp, resolveu não assumir. Sim. Agora, deixa eu falar outra coisa sobre Geraldo Alckmin. O Geraldo, acho que a conduta ilibada dele é uma unanimidade no país, todo mundo sabe. O que acontece? A função de vice-presidente, ela não existe. O vice-presidente só tem uma função quando o presidente viaja. Fora disso, mas é o que está na Constituição, né, Emílio? Então, agora, a gente só um minutinho, gente. Ele vai. Não era o debate. Então, ele viaja. Ele viaja, vai. Então, ele fica uma semana. E o resto ele vai fazer o quê? Estranho. Vai ficar no Jaburu, quieto, do PT falar bem do Geraldo Alckmin, que foi vilanizado por 20 anos pelo PT. Por 20 anos, o Geraldo Alckmin foi o demônio encarnado. Como o Centrão era vilanizado pelo Bolsonaro, 20 lembra? Anos. Aí do dia pra noite ele fica com a reputação. Você lembra, Thiago, o que o Bolsonaro e o que o general Heleno falava do Centrão? Eu lembro, claro. Sabe? Eu lembro de tudo. E depois não se juntou, entregou o governo pro Centrão? Pois é uma vergonha. Então, vergonha mesmo. Eu consigo reconhecer que é uma vergonha, o senhor não consegue. Não consigo, porque o Alckmin não é Centrão. O Alckmin é um homem libado. Então, nós fomos oposição PT, a ele. Toda eleição falava as coisas mais cabeludas do Alckmin. Eu era deputado. E nunca foram aprovadas. Eu tive denúncia contra o Alckmin. Exatamente. Ponto. Eu tive denúncia contra o Alckmin. Isso é comum da vida política. E às vezes você hipócrita. É por isso que eu não tô na vida política. Você que está chamando de hipócrita. Eu tô na vida política e não sou hipócrita. Tá certo? Mas eu tô falando. Você tá falando vida política, não quer dizer. O senhor usou um exemplo aqui, falou: você não acha uma vergonha terem falado mal do Centrão e se juntado do Sertão? Eu falei: sim, eu acho uma vergonha. Sim. Aí eu lhe pergunto: o senhor não acha uma vergonha ter falado a vida inteira mal do Alckmin e se juntar com o Alckmin? O senhor acha natural? Acho que não, sabe por quê? Porque então nós tem que achar natural também o Bolsonaro ter se juntado com o Centrão. Não, sabe por que eu não acho? Porque o Centrão é um mal pro país. E o Bolsonaro foi outro mal pro país. Eles se juntaram. Para superar esse mal, sabe, o ódio, 700 mil mortes, país desrespeitado, índios sendo dizimados, floresta amazônica sendo dizimada, se juntou todo o setor democrático. Nós superamos diferenças com o Alckmin para estar junto. Teve muita gente, o Fernando Henrique, que nós sempre combatemos também, então votou para cá. O governo ele tá vendido com o Centrão hoje? Não tá vendido com o Centrão. A gente tem a Daniela do Vaguinho no Ministério do Lula. Me explica uma coisa dessa. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem União Brasil no governo Lula. Me explica uma coisa dessa. Deixa eu te falar uma coisa. O Centrão nasceu na Constituição de 88. Portanto, faz 30 e não sei quantos anos. De lá para cá, ele não morreu e só cresceu. Ele atravessou o governo do Collor, do Fernando Henrique, os dois primeiros do Lula, da Dilma, o da Dilma e a metade do outro, Temer e o Bolsonaro. O que aconteceu com o Centrão recente? Na época, com Lula, com Fernando Henrique, o Centrão era uma coisa, era contido. Tinha espaço, tinha coisa, mas não mandava no governo. Ele passou a mandar no governo Temer, que era um governo fraco. Eu achei que era quando o José Dirceu pagava o mensalão para eles. Desculpa, eu devo estar enganado. Tá enganado. Não teve mensalão? Não, você não tá enganado. Você tá sendo maldoso. Não, o mensalão você quer discutir. Uma ilusão. É ilusão mesmo. É ilusão mesmo. Emídio, aí não, Emídio. Não, mas não é. Você vai falar. O mensalão é ilusão pela justiça. Esse programa, desculpa, ele não tá para debater ideia, ele tá uma provocação. Tá certo? Uma provocação. O Fernando Henrique tinha tido acusação de compra para aprovar a reeleição, acho que em 96 ou 98. Mas você provocou também quando chamou de bolsonarista. Eu acho que num debate sempre tem a provocação. Não, claro que é. Mas assim, o Centrão sempre foi isso. Agora, tem uma coisa, Thiago, que você precisa entender, que é assim, governos, no campo democrático, na regra democrática, sem pretender dar golpe, só tem um caminho. É respeitar o Congresso e as instituições. Sabe? Mas o Congresso está sendo respeitado. O Congresso... Mas, Emídio, isso é múltiplo. O voto, né, Emídio? Todo voto, concorda. Né? Concorda. Isso é e qual é isso? Então, se você não faz maioria, como é que você faz? Então, mas sabe por que não tem maioria? Porque você falou uma coisa muito certa. O pluripartidarismo de 88 na Constituição não tem como não ter Centrão com 30 partidos. Mas não estou reclamando do Centrão. Nós precisamos discutir que o Centrão... Você acabou de dizer que o Centrão é a praga de tudo que está acontecendo. Não tem como. Quando você tem 8 partidos, cada um com média de 40 deputados, são 8 vezes 4, 320. Óbvio que eles vão mandar no parlamento. Se eles se juntarem nos extremos. Quem é o extremo hoje? O governo é PT,
E a outra parte seria o PL. O governo não tem nada de extremo. Não. Extremo político. O governo é de extrema esquerda hoje. Imagina. O governo é. Agora, pra você, tá pregando uma PL para controlar as redes sociais. Isso não é extremismo. Para você ter uma, vamos dizer assim, uma diminuição do Centrão, você teria que ter no Brasil 3, 4, no máximo 5 partidos. E aí você faria, como o Michel Temer propôs uma vez, que eu achei muito legal, fazer o presidente chefe de Estado, eventualmente ter um poder no parlamento, mas você ter um primeiro-ministro no parlamento que pudesse ser dissolvido. Porque o que está acontecendo, Pilhado, é o seguinte: o parlamento não tem primeiro-ministro, mas como o Emílio disse, é uma verdade, governa. O parlamento governa. Porque tem emenda para governar. E por que tem emenda para governar, Márcio? Porque os prefeitos não têm dinheiro. 60% do dinheiro fica na União, esse é o grande problema, 25% no Estado e 15% nos municípios. Você já foi prefeito. Esse negócio de prefeito pegar avião, 5 mil prefeitos, Pavinato, pega avião com um assessor para ficar no hotel em Brasília, para ir no ministério pedir dinheiro, esse é o grande metástase desse país. Ninguém mora na União, ninguém mora na União. Enquanto a gente não tiver prefeitos fortes, você vai ter emendas parlamentares.